todos, uma live muito especial com a Patrícia Del Carmo, com o tema do mês aqui do Pontos de Luz. Este mês de agosto foi mês de despertar consciências, de falarmos sobre despertar espiritual. E esta é a melhor forma de nós encerrarmos esta campanha com a nossa Patrícia. Ok. Patrícia, manda o convite a ver se eu te consigo adicionar, querida, por favor. Ou então eu vou ver se te consigo adicionar a ti. Vamos lá. Já vi, meu amor. Olha, Patrícia, eu não estou a conseguir aceitar, eu vou fazer ao contrário. Vou te enviar eu um convite, tá bom? A ver se tu consegues aceitar. Isto para entrar, tens que tirar o som. Ora, vamos aqui. Ok, Patrícia, acabei agora de te enviar convite. Vê se recebeste, querida. Boa noite. Deixa eu pôr aqui mais Boa alto. noite. Boa noite, meu amor. Como tu estás? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta live muito especial do Pontos de Luz. Estamos a encerrar a nossa campanha do mês. O mês de agosto foi dedicado ao despertar da espiritualidade, despertar da consciência. E não podíamos mesmo encerrar da melhor forma do que aqui com esta linda que é a Patrícia. Bem-vinda, meu amor. Seja muito bem-vinda à tua luz. E tenho a certeza que vamos ter uma grande live, com muita reflexão. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos muito acolhidos por nós as duas. E a palavra é tua, meu amor. Como é que tu estás? Estou bem. Gratidão por estar aqui. Boa noite a todos, né? É sempre maravilhoso, uma honra poder estar aqui no Ponto de Luz. Eu falo sempre como é importante esse contato, né? Que nós estamos tendo a oportunidade de poder ter. A Cristina, eu aqui no Brasil, a Cristina aí em Portugal, e vocês de todos os lugares desse planeta maravilhoso, né? Poder estar aqui conosco nesta noite especial e com o tema despertar, que é o que nós estamos buscando, né? Aqueles que ainda não despertaram, pelo menos está ainda na busca por um despertar. Então, é sempre maravilhoso os temas e muito gratificante estar aqui. Cada dia que eu venho, Ah, eu vou gratidão, aprendendo mais. Patrícia. Olha, então vamos começar. E para ti, quando falamos de despertar espiritual, o que é? O que é uma pessoa desperta? Olha, eu costumo imaginar, né, e acreditar que o despertar é um convite à transformação interior. E não busco só o despertar na espiritualidade. Eu imagino e acredito que nós temos três despertar. Nós temos o despertar na espiritualidade, onde nós buscamos reconhecer a nossa própria essência divina, onde nós vamos nos conscientizar que há algo muito maior a nos alimentar, a nos dar esta existência, a nos dar esta vida, e que nós precisamos só aceitar, compreender e vivenciar o maravilhoso do que a vida nos oferece através dos desígnios de Deus, né? É a gente ter a consciência de que não somos só um corpo físico, mas sim um espírito em evolução. Esse é um dos despertar que eu entendo, eu trago para mim, internalizo para mim, que é o despertar da espiritualidade,
Mas como eu gosto muito de falar de saúde, né? Então eu também trago despertar na saúde, despertar para a cura. E começa quando a nossa consciência se amplia, reconhecendo as feridas, sabendo acolher as nossas emoções e transformando a energia em aprendizado. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos que julgamos até difíceis, mas que não deixa de ser um grande aprendizado. E vamos nos prendendo às crenças, às feridas, e deixamos de ter um verdadeiro despertar para a vida dentro do despertar na espiritualidade. A gente vai se prendendo a tantas coisas pequenas, tantas coisas miúdas, que esquecemos da nossa essência, do sentir Deus na nossa vida, do sentir quem somos, qual o nosso propósito, né? De buscar crescermos como pessoas aqui, para que tenhamos uma vida plena, de plenitude, tanto neste plano como no plano espiritual, para que estejamos prontos, né? E o despertar para a vida. É o terceiro viés de despertar que eu internalizo para mim, que é abrir os olhos para novas escolhas, né? Se o que eu estou vivendo até hoje não está fazendo com que eu cresça, que eu possa abrir os olhos para novas escolhas, escolher novas oportunidades que chegam a cada um de nós todos os dias, libertar do padrão que é sentir dor e se vitimizar, né? Da mágoa trazendo rancores e o adoecimento, e de repetidas vezes fazer as mesmas coisas e querendo novos resultados. Então, eu costumo colocar aqui no meu trabalho os três viés do despertar. São isso. Despertar na espiritualidade, o despertar na vida e o despertar para a cura. Todos os três juntos traz uma só essência, a essência divina que habita dentro de cada um de nós. E tu não achas também que muitas das questões que nós temos aqui nesta experiência estão pelo facto de nós não conseguirmos estar no aqui e no agora? E que essa é a grande cura. Porque eu acho que realmente o nosso maior impedimento para nós termos uma visão mais expansiva é o facto de nós ou estarmos agarrados ao passado ou estarmos ansiosos em relação ao futuro, e o aqui e o agora, ele não é experienciado a nenhum nível, é quando nós vivemos mesmo num modo robotizado. Nós vivemos escravos do corpo, para os desejos do ego, e muitas vezes vivemos numa espargata extremamente desconfortável, que é quando eu me agarro às dores e ao sofrimento do passado, ou então quando eu penso no futuro que eu não quero, que é uma coisa, nós seres humanos somos realmente seres cheios de contradições, porque quando eu penso no futuro, por norma, eu não penso no futuro que eu desejo, eu penso no futuro que eu temo, e eu cocrio o futuro que eu não quero. Então, se calhar também na minha visão, o nós trabalharmos cada vez mais a consciência do aqui e do agora e de estarmos presentes neste segundo, neste respirar, acho que é o único alívio que nós podemos ter. Eu acho que todos nós na nossa vida passamos por desafios, não tem como, ninguém vem aqui de férias. E quanto mais nós expandimos a nossa consciência, mais nós percebemos que efetivamente nós não estamos aqui de férias, nós viemos aqui fazer mais alguma coisa. Mas o que nos tira do desespero absoluto, por vezes, é mesmo estar o aqui e o agora. E eu pensar no aqui e o agora, onde é que eu estou, o que é que eu tenho. E também deixarmos de ter esta visão de um universo castigador que vem para nos punir através da dor, através do sofrimento. Tudo isso vem com a expansão consciencial. Eu gosto muito de falar de expansão de consciência. Nós expandimos consciência quando nós nos permitimos receber novas informações e depois, através do autoconhecimento e de um trabalho muito grande que é feito dentro de cada um de nós,
nós transformarmos esse conhecimento em sabedoria. É quando nós alinhamos a mente com a emoção e a nossa ação é fruto de uma mente e de uma emoção alinhada. Eu acho que tudo isto surge quando nós temos o nosso despertar. Mas o primeiro despertar, pelo menos para mim, foi assim. Foi eu sair desta realidade em que a única realidade que eu conhecia era o corpo, a matéria, e fui para uma outra realidade, que é eu perceber que efetivamente eu não sou um corpo com um espírito, eu sou um espírito a viver uma experiência humana, num corpo humano. E isso para mim foi uma grande virada de chave, quando eu estava pronta para interiorizar, para esse conhecimento virar sabedoria, que é quando nós sentimos mesmo isto dentro. Como é que foi para ti, Patrícia? Conta, Um conta aí. renascimento, um renascimento. O meu grande despertar foi quando eu recebi um diagnóstico de CA, né? Há 15 anos, vai fazer 16 anos. E, de repente, eu me vi que não teria mais tempo, né? Que tudo era em contagem regressiva, né? Um relógio ou uma bomba relógio que a gente imagina geralmente dessa forma. E me coloquei à disposição dos meus pensamentos, né? Fiquei 15 dias trancafiada, me tranquei num quarto com depressão. E pensei, o que é que vai ser agora? Então, assim como aconteceu comigo, acontece com diversas pessoas que recebem um diagnóstico ruim. Mas o que é que a gente tem que fazer? Eu entendi no meu renascer, que foi o meu despertar, que eu não conseguiria sair daquilo ali se eu não me entregasse completamente para Deus. Então, eu costumo colocar tudo à frente, Deus na frente. O diagnóstico que eu tive, até chegar na conclusão de que, não, se acontecer de não ter a minha cura, valeu a pena estar aqui. Eu aprendi para poder chegar a algum lugar e vou chegar. Esse foi um despertar que eu tive da consciência de que somos espíritos vivendo num corpinho, né, na matéria. Então, quando eu despertei para isso aí, eu acreditei que a minha cura começou a partir daí. Porque eu comecei a mudar todos os meus hábitos. Eu comecei a interagir mais comigo mesma, a buscar em mim o que é que eu precisava para estar melhor. E dentro dessa procura, dentro dessa busca, dentro desse despertar, foi que eu pude ir trocando a minha alimentação, mudando a minha alimentação, mudando os meus hábitos, que eu não tinha hábito de orar, eu não tinha hábito de conversar com Deus, né? Hoje eu digo que eu tenho uma intimidade com Deus. Hoje eu acredito que o que eu preciso e o que eu peço, eu sou atendida, porque eu vejo a resposta de imediato. Então, eu só consegui ter esse despertar na dor. Tem pessoas que já nascem despertas, né? Mas eu consegui na dor. Então, para mim, foi uma grande vivência necessária para que eu pudesse ter um grande entendimento comigo mesmo. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e qual é o meu propósito aqui. O que me determinou que, se eu estou aqui e que se eu fui curada de uma enfermidade que eu vejo um índice grande de pessoas, né, sendo desencarnando, porque eu preciso fazer algo em nome de Deus para ajudar outras pessoas. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de humanidade, de ser humano, de ajudar.
porque só consegue estender as mãos para mim aquele que já despertou. Aquele que já despertou para a espiritualidade, para uma vida de união, de compartilhamento, uma vida de amor, ele não cai, não vive no julgamento, ele não vive no não doar, ele não vive no não sentir, não vive no não estar presente. Então, despertar é muito mais do que só a gente conjugar um verbo. Eu desperto, tu despertas, ele desperta. Não, não é bem assim, não. Despertar é a gente entender que até aqui foi dessa forma. Cabe a mim ser a minha melhor versão. Despertar é a minha transformação. Se eu não conseguir até aqui agradar, que nós não vamos conseguir agradar a todos, mas agradar a mim mesmo como pessoa. Quantas pessoas fazem algo e depois ficam ressentidas pelos cantos, a ponto até de adoecer, né? De ter o adoecimento, porque ela não se perdoou como pessoa, ela realmente se conhece como pessoa. Então, ela não despertou para entender que ela é uma essência divina, ela é a imagem semelhante de Deus, não em corpo físico, não só em pensamento, mas na condição moral de poder fazer algo em nome do Pai. Né? Quando a gente estende as mãos, você aí, que ajuda pessoas com tratamentos terapêuticos, a gente aqui que ajuda pessoas com tratamentos terapêuticos, nós estamos sendo representantes do Cristo. Porque nós estamos ajudando pessoas que, quando se curam e que despertam, ajudam outras pessoas. Jesus, ele é um grande exemplo para quem desperta na cura, para quem desperta na espiritualidade. Quantas pessoas Jesus ajudou a se curar, né? Ele estimulou a fé da pessoa para que ela se curasse. E quantos o seguiram? Os que seguiram foram os que despertaram. Que não, isso aqui não me serve mais. Eu vou viver daqui para frente. É o que acontece com muitos de nós que temos a oportunidade de fazer algo melhor, de fazer algo diferente, de poder amar o nosso próximo, de poder enxergar Jesus em cada pessoa que a gente olhe, de saber ouvir, de poder sentir, e a gente às vezes não consegue. Por que algumas pessoas não conseguem? Porque elas não despertaram. E ainda assim, nós que já despertamos um pouco, porque muitas vezes não despertamos, não vamos dizer que somos despertas 100%, porque nós ainda estamos na carne e vivemos muitas coisas ainda da carne, embora temos a consciência que somos espíritos. Mas ainda saímos do salto, ainda temos na nossa carne um momento de tremor, de tremer, de raiva, de alguma coisa. E aí, quando a gente se toca, porque nós estamos despertos um pouquinho, aí a gente começa a vigiar. Então, o despertar, ele não é permanente. Eu acredito que a gente está desperto, mas temos que estar mais ainda vigilantes para o nosso despertar, para que não sejamos caídos em tentações, porque estamos sempre vivendo aprovações. Né? Então, a minha cura foi o que fez com que eu dissesse assim para mim mesmo, valeu a pena a doença que me trouxe uma proposta reeducacional. Eu me reeduquei com a doença. Eu despertei para coisas que para mim eram inexistentes, como é que eu vou imaginar há 20 anos atrás que eu hoje poderia estar conduzindo uma instituição com mais de 80 voluntários e que atende mensalmente mais de 5.000 pessoas, entre online e entre
presencial, né? Então, a vida quando eu levei há 16 anos atrás, eu nunca ia imaginar isso. Hoje, com a vida que eu venho levando, com as coisas que chegam, com casos e casos de doenças gravíssimas que chegam até a gente na instituição, eu viro para mim e digo, poxa, Senhor, obrigado, porque através da minha dor, o Senhor despertou em mim que eu posso ajudar pessoas em seu nome. Então, o que é que eu posso fazer cada dia mais para melhorar o meu ser? Para que eu possa ter mais vida, mais força, mais sabedoria para entender o que é que o outro precisa e eu poder acolher. Então, o meu despertar foi na dor, foi muito importante, muito gratificante para mim. E hoje eu vivo pensando que o que é que eu tenho que fazer com que as pessoas que vêm à instituição façam, né? Muitas pessoas, elas estranham quando chegam no hospital espiritual Casa de Amor. Por quê? Porque as pessoas vão lá para fazer a cirurgia espiritual. Elas chegam em todos os lugares para fazer a cirurgia espiritual. E aí as pessoas que estão lá nos lugares conduzem aquela pessoa para fazer a cirurgia espiritual. E a pessoa vai sem saber para onde que está indo, sem saber o que é mesmo que ela vai fazer, né? Sem entender nada de cirurgia espiritual, sem entender nem quem ela é, o porquê do adoecimento, o porquê ela está aqui, o porquê ela pode ser curada, e aí faz a cirurgia espiritual e vai para casa. Não. No hospital espiritual é diferente. A pessoa, ela vai chegar lá e nós vamos conduzi-la para um despertar da consciência. Um despertar na espiritualidade, na vida e na cura. Ela vai ter vivências terapêuticas, ela vai ter cuidados emocionais, ela vai ter vivências de desenvolvimento humano, para depois ela ouvir falar em cirurgia espiritual e fazer a cirurgia. Porque nossa função, para a gente que já tem um pouquinho de despertar, é a gente tentar despertar alguém. Se a gente conseguir despertar uma pessoa aqui hoje, nós já fizemos uma boa parte da nossa noite ser feliz, né? Da gente conseguir com que alguém que esteja nos assistindo aqui hoje, ela entenda que ela pode sim fortalecer a fé dela, como ela pode buscar uma paz interior, deixar de viver na turbulência que a vida pode estar sendo trazida a ela, harmonizar a sua saúde física, espiritual e mental e ter um sentimento de unidade da vida, ter um sentimento de paz, ter um sentimento de contentamento por estar viva e agradecer. A gente vê pessoas que estão acordando, ouvindo, falando, enxergando, andando, tendo alimento em casa, tendo um teto, mas não despertou para ser grato, né? Então, o interior dela, como é que está o interior dessa pessoa? Está vivendo um momento de ansiedade ou está vivendo um momento de depressão, né? Da depressão, ou simplesmente vive preso a crenças que impedem com que ela pratique a ela o alto amor, despertar para a gente poder ter o fazer, praticar com nós mesmos o alto amor. Porque quando eu conhecer o amor e sentir o amor, eu desperto para a vida. Eu desperto para o que é o divino, eu desperto para sentir o outro, para conhecer o outro e saber o que é que ele precisa de mim. Porque é difícil a gente estar em casa hoje, por exemplo,
e a gente dizer, poxa, você ligou para alguém hoje da sua família e falou o quanto a ama? Será? Será que a gente encontrou com as pessoas hoje na rua, nem conhece, mas abriu um sorriso? Será? Será que alguém que nos ligou para pedir alguma coisa, uma ajuda, ou só para ouvir um oi, ou para perguntar até a gente como nós estamos, será como foi essa receptividade nossa? Então, despertar não é o meu entendimento de despertar, não é a gente agir e dizer, eu vivo na luz, eu sou a paz interior, eu sou o amor, eu recebo Cristo, eu isso, eu aquilo, e o outro. O que é que você oferece para o outro? É despertar por completo. É que a minha paz interior possa ser multiplicada e possa, vamos dizer assim, num sentido figurado, contaminar você. É que o meu amor possa te contaminar, possa te preencher. É que a minha alegria, eu só posso estar alegre se eu ver que a pessoa que está do meu lado está alegre também. Então, o meu despertar em quem eu sou, um ser de luz, porque eu sou imagem e semelhança do Pai, porque eu respeito as leis de Deus, porque eu acredito que eu posso fazer algo em nome dele a partir do momento que o amor preenche meu coração. Esse despertar em mim é o mesmo despertar que me faz dizer a você, aqui agora, eu te amo. Mas não um eu te amo da boca para fora, é um eu te amo que o meu coração vibre, porque eu te olho e te enxergo como um ser de luz. Esse é o despertar em mim. Isso foi o que a dor me ensinou a despertar. Para que eu tivesse o alto amor para mim, mas que eu também pudesse pegar desse amor preenchido e dedicar ele a outra pessoa. Para que eu pudesse, hoje, como embaixadora da paz aqui no Brasil, eu pudesse falar de paz, mas primeiro eu tenho que sentir a paz dentro de mim para que eu possa, quando falar de paz, eu possa multiplicar esse sentimento de paz para todos, não seja um falar de paz da boca para fora. Para que eu possa falar de harmonização, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos sentir, nos envolver na presença do Cristo e eu conseguir expressar esse sentimento de que eu tenho a Jesus para todos que estiveram ao nosso redor. Despertar, para mim, muito mais do que viver só na vigilância, estar vigilante. Despertar é eu me sentir completamente transformada do que eu fui ontem. É eu chegar no dia de hoje, sentar como Santo Agostinho e perguntar: será que alguém ontem eu ofendi? Será que ontem eu passei despercebida por algum lugar e fiz algo ruim para alguma pessoa? E amanhã, quando eu acordar, se eu lembrar, eu ir até aquela pessoa e pedir desculpas. Será que, olha, se eu te fiz algo que não caiu bem para você, que você não se sentiu bem, me desculpa. Será que a gente consegue pedir desculpas a todas as pessoas? Porque a gente vê por aí muitas pessoas falando de amor, falando de paz, falando de contentamento, falando de alegria. Mas e esta pessoa? Será que ela já despertou para quem ela é? Será que ela já despertou o seu interior mesmo? Ela consegue se olhar no espelho e falar consigo e dizer: nossa, como eu te amo para si própria? Porque muitas vezes a gente está aqui nessas telinhas, a gente está num grupo de pessoas tentando ajudá-las e nós é que estamos precisando de ajuda. Muitas vezes esse despertar está sendo mais externo do que interno. E quando tinha que ser ao contrário, tinha que ser primeiro o interno para depois o externo. Eu só posso dar o meu melhor a partir do momento que o melhor estiver em mim.
senão eu vou curar, ajudar a curar pessoas, né? Ajudar pessoas a despertarem, e depois essas pessoas que já despertaram vai vir me ajudar a despertar. Então é muito sutil o despertar para mim. Eu preciso despertar todos os dias, quando eu acordo. Eu acordo 4 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, sento e falo com Deus. O que é que o Senhor preparou para mim hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje para que tudo corra bem, né? E aí vem as intuições que vai nos ajudando a caminhar durante todo o dia, sempre vigilante e sempre despertando para algo, porque sempre há alguém precisando de uma palavra amiga, sempre há alguém precisando de um acolhimento, né? E eu consigo fazer isso se dentro de mim tiver despertado completamente a paz, o amor e o Cristo dentro de mim. Olha, eu não sei se já tive esta reflexão contigo, mas houve uma passagem de Jesus que mexeu muito comigo, que é uma parábola do Mestre, em que eu pelo menos atribuí esse significado. Ele fala da árvore e ele diz que a árvore, primeiro a árvore não dá fruto para ela, não há nenhuma árvore que coma do seu próprio fruto. Esse é o papel de quem está a serviço. É dar fruto. E esse fruto não é para nós comermos, é para alimentar o outro. Mas o mestre também diz o seguinte: a árvore, para dar fruto, ela tem que ter raízes fortes na terra. E da sua coroa, ela tem que receber a luz do Pai. Então eu acho que isto é um apelo, antes de mais, antes de nós nos colocarmos ao serviço do outro, porque o amor transborda. O amor, a paz, a cura, ela tem que estar presente em nós. Nós, se queremos efetivamente trabalhar em nome dele, nós temos que ter raízes bem fortes na terra e, ao mesmo tempo, receber as energias do Pai. Ou seja, antes de servirmos, nós temos que tomar consciência de que temos que ser ponte. Ou seja, nós não podemos ter só raízes, mas também nós não podemos estar só ligados com a parte espiritual. Nós estamos na matéria, nós estamos a viver uma experiência humana com tudo aquilo a que nós temos direito. Né? Com todos os desafios, com dor, com tudo aquilo que nós viemos aqui a experienciar, mas nós efetivamente, para podermos ser esse fruto maduro, para que o outro se alimente, nós temos que primeiro que cuidar muito de nós. E quando nós falamos em cuidar e falamos em despertar, é um despertar acima de tudo interior. E passa por eu me acolher em tudo aquilo que eu sou e conforme eu estou. Porque eu nunca fui, nenhum de nós foi tão perfeito como neste aqui e neste agora. Nós somos neste preciso momento a nossa melhor versão. Então, nós acolhermos toda a nossa história, sem a rotularmos de boa ou de má, começamos a ver isto como uma experiência. Nós Sim, começamos a ver o outro como espelho, não como algoz ou como salvador. Os outros são sempre espelhos que vêm para refletir aquilo que eu tenho para trabalhar dentro de mim. Isso faz parte também do processo de despertar. A ausência de julgamento. Quando nós percebemos que todos nós estamos em fases diferentes de evolução. E se hoje nós temos uma consciência um bocadinho mesmo, é quase nada, um bocadinho mais expandida, é porque nós já viemos cá, se calhar mais vezes, somos almas mais antigas, com mais experiência, e isso não faz de nós nem acima nem abaixo. Faz de nós, se calhar, experiências, consciências que andamos aqui já há muito tempo.
Então já Isso, temos alguma sabedoria que foi a conquista da alma. Isso também faz parte do despertar. E acima de tudo, pelo menos no meu caso, o meu despertar foi algo bastante violento e que impactou com muitas áreas da minha vida. Aliás, eu acho que nenhuma área da minha vida ficou de pé. Foi tudo absolutamente arruinado no espaço de um ano. Portanto, foi algo bem impactante, porque eu estava, como eu digo, o meu trono era construído em cima de um castelo de cartas, bem frágil, né? E era um trono que eu hoje percebo que não era o meu e não era aí que eu deveria estar sentado. Mas todo este processo, porque muitas vezes quando nós entramos no despertar da espiritualidade, no despertar da consciência, nós vamos para o outro oposto, ou seja, nós desenraizamos da terra, pelo menos comigo foi assim, houve um período que estava completamente desenraizada e só ligada mesmo à minha conexão espiritual e desenraizei-me. Portanto, eu fui de um polo para o outro num curto espaço de tempo. Então, também procurarmos este equilíbrio para podermos ser o tal fruto. Nós só podemos estar ao serviço quando somos ponte. E isso faz parte, efetivamente, nós olharmos para nós cuidarmos de nós e, acima de tudo, nós temos tolerância e perdão connosco. Porque se eu não me consigo perdoar, se eu não tolero as minhas falhas, como é que eu vou tolerar as diferenças do outro? Como é sim, que eu vou aceitar as falhas do outro se eu não aceito as minhas? Ou pior, eu não as vejo. Que tolerância que eu vou ter com o outro se eu não tenho tolerância comigo? Como é que eu sim, vou conhecer o outro se eu não me conheço a mim? Nós só conseguimos conhecer o outro na mesma profundidade a que nós nos conhecemos a nós próprios. Então, despertar, para mim, é algo que envolve tantas áreas da nossa vida, porque é a nossa parte mental, que é muito importante, o nosso psicológico. Nós somos torturados pela nossa mente. Nós começarmos aos poucos a dissociar-nos da mente, do ego. Porque ego nós vamos ter aqui sempre, quando tivermos um corpo físico. Mas nós temos um ego que eu chamo de inferior, que é o ego que está repleto de medos, de feridas emocionais profundas, de traumas. E esse ego puxa-nos para baixo. E temos o nosso ego mais espiritualizado, que é quando nós expandimos consciência e começamos efetivamente a fazer esta viagem para dentro. E é esse ego que tem que nós aos pouquinhos temos de começar a escutar. Porque também o processo de despertar, ele não é um processo de transformação. A transformação é uma consequência, o processo de despertar é um processo de revelação. É nós revelarmos a essência, ou seja, é precisamente o oposto. É de nós retirarmos camadas de ego. É de nós descobrirmos quem somos sem o corpo de dor. Quem é esta consciência que está a habitar este corpo? Quem sou eu sem os meus traumas, sem os meus medos, sem as caixas em que eu me coloquei? Quem é essa consciência que nada teme? Quem é? Então, é um caminho. Eu acho que nós vamos desencarnar ainda nesta existência sem ter muitas respostas, mas também ainda bem que não as temos. Porque não há nada pior que possa acontecer ao ser humano do que ter uma resposta. Porque a partir do momento em que a gente tem a resposta, a gente deixa de ir à procura. E quando nós deixamos de procurar, nós estagnamos. Quando nós achamos que temos as respostas certas, nós paramos. E o sim, universo, a vida, é movimento. Essa é das poucas certezas que eu tenho na minha vida, muito poucas. É de que o universo é movimento. É energia, é ação constante. Não é paragem. sim, Diz a Marta. sim. É ação sempre. É como a fé é ação sempre, né? Mas o despertar, ele não é um ponto de chegada. Cheguei aqui porque eu despertei, né? Uma jornada é um reconhecimento. A gente tem que reconhecer o que de fato precisamos seguir, né? O novo que precisamos seguir. Quando despertamos, nós não nos tornamos diferentes ou melhores de ninguém. A gente está revelando sempre a nossa essência. Aquela essência que estava ali, que já nascemos com ela, mas ao longo da vida
a gente vai descobrindo a nossa verdadeira essência. Quando a gente vai descobrindo quem somos nós, né? Então é reconhecer a hora certa de seguir com novas escolhas, com novos hábitos, com novos pensamentos, com novos sentimentos. Esse despertar da vida é maravilhoso. E a gente pode, eu fiz até aqui uma frase de autoanálise para a gente deixar para nossa reflexão e ir nos analisando, né? O que dentro de cada um de nós, o que dentro de você que está nos assistindo está pedindo para despertar hoje, né? Qual parte da sua vida precisa ser iluminada? Qual parte da sua vida você sente que está caminhando em um grande túnel e que isso não resolve? Então, qual parte precisa ser iluminada? A partir do momento que você fizer essa pergunta, buscar essa resposta e encontrar essa resposta em você mesmo, você já começa a ter um reconhecimento do que você deve mudar e assim se inicia um grande despertar na sua vida, um grande despertar de consciência em você. Com certeza. E diz-me uma coisa, Patrícia, uma pergunta final. Achas que existe despertar sem dor? Achas que é possível nós fazermos o despertar sem dor? Não. Despertar requer mudanças e toda mudança dói. A gente não consegue mudar sem sentir dor. Enquanto a gente não sente a dor, a gente não consegue ver aonde é que está doendo para que eu possa fazer com que essa dor cesse. Então, há a dor para um grande despertar. É o que eu acredito. Então Aconteceu comigo, podemos amiga. dizer que Aconteceu dor, comigo. nós temos muita visão da dor como algo que vem para nos punir. E muitas Não, vezes a dor é algumas trampolim e pessoas, não escorrega, né? algumas algumas pessoas sim, mas eu aprendi com um amigo meu, queridíssimo, que está até aqui, entrou aqui agora, que a dor é uma proposta educacional para cada um de nós, né? É na dor que a gente consegue se conectar mais com Deus, é na dor que a gente consegue falar mais baixinho, porque a gente está querendo amor, porque a gente está querendo amar, porque a gente está querendo ser acolhido, né? É na dor que a gente cria novos hábitos, é na dor que a gente faz novas escolhas, é na dor que a gente reconhece o amor, é na dor que a gente reconhece e conhece o amor. Porque muitas vezes a gente não conhece, não consegue reconhecer o amor porque a gente não conhecia o amor. A gente não vivia o amor. Mas na dor, a dor, a dor a dor ela é passageira. A dor ela é um aprendizado para a gente na vida. A dor nos traz um grande despertar. É na dor que a gente se transforma. É na dor que a gente vive novas essências, nossa mesmo, que já estava ali guardadinha. Na dor muda tudo. Na dor muda tudo. Ela tanto muda como ela atrai pessoas ao nosso redor, pessoas que nos amam e que a gente às vezes nem sentia que amava a gente, porque a gente também não percebia esse outro ser, né? Então não existe despertar sem sentir dor. Ninguém sai caminhando na rua, vira a esquina e despertou para a vida, despertou para a luz, para a espiritualidade, despertou na saúde. A gente sempre tem que aprender algo a mais para despertar. Há uma reflexão também que eu gosto muito de trazer sobre o papel da dor, que é a seguinte: muitas vezes a dor vira sofrimento. E a dor vira sofrimento quando eu não aprendo, quando eu me recuso a aprender com a dor. Porque a dor, seja ela física, emocional ou mental,
ela vem sempre com uma mensagem, com uma aprendizagem. É quando eu olho para a dor e eu digo assim, eu recuso-me a aprender contigo. Quando nós nos recusamos a aprender na dor, a reconhecer as lições profundas que ela traz, nós entramos em sofrimento emocional, mental. Então, quando nós estamos perante uma situação que nos desafia e que dói, isto é também uma mensagem que eu gostava de deixar a quem nos está a escutar. O despertar espiritual é um processo cru, é real. Despertar não é entrar num universo de luz e de repente baixa o Espírito Santo e é só luz, paz e amor. Não, gente. O Ah, despertar é cru, é doloroso, vai muitas vezes manifestar-se nos nossos maiores receios, nos nossos maiores medos. Vai nos levar à escuridão dentro. E quando eu falo de escuridão dentro, é as dores, os traumas, as feridas emocionais que nós carregamos, muitas delas que nós não temos consciência, mas que vêm da nossa história da alma, não vêm só desta vida atual. Muitas vezes nós vimos com propósitos de curar linhagens dos que vieram atrás. Nós vimos com propósito de, ao curar-nos a nós, esse processo parar em nós e não contagiar as gerações que vão para a frente. Ou seja, nós olharmos também para a dor como uma grande alavanca que nos traz, e neste que nos traz esse despertar. Porque quando nós falamos de despertar, nós falamos de iluminação. A iluminação vem para iluminar a dor, o escuro. É sala que não é aberta há muito tempo e que de repente entra um raio de luz. E aquilo que a gente não queria ver é obrigado a olhar de frente. Então, se alguém está a passar por este processo neste momento, ânimo, força, coragem. E não pensem nunca que o facto de nós estarmos num processo de despertar, eu não gosto de dizer que eu sou uma desperta, eu não acredito nisso, porque o processo de despertar é contínuo, é diário. Nós estamos constantemente a receber despertares. Portanto, para quem sim. está nesse processo, que não fique a pensar que está a retroceder porque está ou triste ou, ou sentiu raiva por assistir a determinada situação ou porque sente ainda aquilo que nós chamamos das emoções de baixa vibração, porque isso não é verdade. O despertar é profundo, cru, dói muito. Quem passou por isto sabe. Nós somos absolutamente desafiados na nossa fé, Dias. tudo, Só mexe com todas as áreas da vida, mas também é assim, nós quando estamos num processo destes, nós somos tão apoiados pela espiritualidade, mas tão apoiados, mas tão amados, mas tão protegidos, mas tão guiados. Nós somos literalmente levados ao colo. Não que a espiritualidade vá fazer algo por nós, mas o apoio que nós temos é sempre proporcional ao desafio que nós enfrentamos. Não há nenhum ser humano aqui na Terra que não tenha proteção. Agora, o grande segredo para nós percebermos isso é estarmos no aqui e no agora. Nós temos que perceber que estamos a ser ajudados e que a espiritualidade já faz tudo aquilo que ela pode fazer por nós neste momento. Tudo. Nós já tudo. estamos a receber tudo o que é possível. Agora, é importantíssimo nós ancorarmos a gratidão, porque se nós não percebermos as ajudas diárias que nós recebemos, nós realmente julgamos que estamos a ser abandonados, mas não estamos. Nós não estamos Estaríamos bem abandonados, pior, nunca. né, do que o que estamos. Se não recebêssemos a ajuda divina, estaríamos bem pior do que o que Nós, estamos. não, já não estávamos cá. Muitos de nós já nos teriam cá, eu seria uma delas, com certeza. Sim, Teria sim. desistido. É. Olha, meu amor, alguma reflexão final que queiras deixar? Já estamos quase com uma hora de live. Sim, olha só, nos conectar com a nossa essência. É a gente imaginar, pensar, sentir que no nosso coração existe uma chama sagrada. E esta chama representa a essência divina. E que possamos ver esta chama se expandindo, iluminando cada parte do nosso ser.
hoje, amanhã e sempre, para que tenhamos vida plena, para que possamos sentir o amor, vivenciar o amor e doar o amor. Lindo. Não podíamos terminar da melhor forma. Olha, fica já desafiada para a live do mês de setembro. O tema do mês de setembro no Pontos de Luz vai ser manifestar. Ou seja, nós despertamos, mas depois nós temos que manifestar. Trazer para a Terra o despertar. Então, acho que é uma sequência lógica. O mês de setembro aqui no Pontos de Luz vai ser todo dedicado a esse tema, que é manifestação, o que é manifestar, o que é co-criar. Portanto, fica já convidada para a live do próximo mês. E também eu quero fazer muito uma live com a família. Portanto, vê se traz os teus filhos. Nós Vamos vamos juntar aqui a família à cama e fazer uma grande live. tá, se eu não conseguir trazer eles dois, porque são muito, mas muito mesmo atarefados, né? Eu sei. Costumo dizer até que tem que diminuir um pouquinho as tarefas para viver um pouquinho mais. Aí vem eu e um Bertinho, certo? Maravilha, teu marido também, que ainda não conheço. Então, olha, E gratidão, Patrícia. Gratidão por tudo aquilo que tu nos trazes, pela tua sabedoria e, acima de tudo, querida, pelo teu amor. Isso não tem eu que preço. agradeço. E posso dar uma última palavrinha? Dá tempo? Eu Com estou hoje certeza. aqui com um turbante, olha. E Já quem usa vi. aqui são as baianas aqui que usam, porque estou convidando a todos que estiverem aqui assistindo, lógico, né? Aqui na Bahia, de preferência, mas se estiver em Portugal e quiser dar um pulinho aqui rapidinho, À no vontade. dia Vontade. fica à vontade, no dia 6 de setembro, vamos ter aqui na Bahia, na cidade de Lauro de Freitas, o maior evento de caracterização de matriz africana e de culinária de raiz, que é o Caruru do Bem, acarajé e vatapá, que é beneficente em prol do ECAM, do Hospital Casa de Amor. E aí eu vim hoje homenageando, né, nossas ancestrais. Lindo. Olha, nessas alturas que eu sinto a distância, sabes, amiga? Como eu gostava de estar aí contigo, mas estarei de coração. De coração vou estar com certeza. E tu vais de certeza filmar e eu vou ver ao vivo. E vou filmar Gratidão, para Patrícia. Gratidão, meu amor. Olha, beijo obrigada e até ao mês de setembro com o tema manifestar. Gratidão, querida. Beijo. certo. Beijos. Boa noite a Beijo, meu todos. amor. Boa noite a todos. Gratidão.